Limbo, um nome tão curto e simples para um jogo que é tudo, menos isso. Lançado em 2010 pela então desconhecida Playdead, este título rapidamente deixou de ser apenas mais um jogo e se tornou um fenômeno instantâneo e uma referência incontornável no mundo dos jogos independentes. Sua estreia marcou não apenas a chegada de um game, mas de uma experiência imersiva e visceral, uma jornada que, no primeiro ao último minuto, nos prende em sua atmosfera densa e suas verdades ocultas. Limbo não é só um jogo de plataformas ou puzzles, é um convite a um mergulho profundo em um abismo de interpretações e sentimentos, um teste à nossa resiliência e à nossa capacidade de decifrar o indizível. Visualmente, Limbo é uma obra-prima de minimalismo e contraste. O jogo é deliberadamente monocromático, dominado por uma paleta irrestrita de tons de preto, branco e cinza, que criam sombras profundas e silhuetas impactantes, contra fundos muitas vezes iluminados por uma luz difusa, quase onírica. Essa escolha estética radical não empobrece, mas enriquece a experiência, focando a atenção nos detalhes essenciais do level design e na atmosfera opressora. Cada cenário parece uma gravura sombria, um desenho a carvão que ganha vida e nos puxa irresistivelmente para dentro de um pesadelo silencioso e angustiante, onde o perigo está sempre à espreita, sutilmente escondido nas sombras. É uma estética que comunica mais do que muitas palavras. Acompanhando essa estética visual desoladora, a trilha sonora de Limbo é quase inexistente, mas sua ausência é precisamente sua maior força e impacto. O jogo é pontuado por sons ambientes sutis, mas incrivelmente perturbadores. O som da chuva caindo em um lago distante, o clique metálico de armadilhas mortais se ativando, o chiado de aranhas se movendo e, ocasionalmente, o grito abafado de alguma criatura ou do próprio personagem principal. Essa sonoplastia minimalista amplifica drasticamente a sensação de isolamento, vulnerabilidade e terror puro, tornando cada passo do protagonista uma tensão palpável. O áudio não te guia, ele te assombra, construindo uma atmosfera de suspense constante que te mantém no limite do assento. No aspecto da jogabilidade, Limbo apresenta mecânicas aparentemente simples de plataforma 2D e resolução de quebra-cabeças. Você controla um menino anônimo em uma jornada que, à primeira vista, parece ser para encontrar sua irmã desaparecida. No entanto, o que parece um caminho direto rapidamente se transforma em uma sequência de desafios brutais e impiedosos, onde a morte é constante, gráfica e inesperada. As armadilhas são cruelmente inteligentes, os inimigos são implacáveis e muitas vezes monstruosos, e o level design é uma verdadeira aula de como usar a dificuldade extrema para construir uma narrativa sem uma única linha de diálogo. Cada falha é uma lição, e o progresso é conquistado através da persistência e da observação cuidadosa do ambiente. No início da jornada, tudo em Limbo parece uma aventura sombria de contos de fadas, mas à medida que você avança, a atmosfera se torna cada vez mais angustiante, opressiva, a dificuldade cresce exponencialmente e os perigos se tornam cada vez mais macabros e grotescos. É uma estranha sensação de que algo está fundamentalmente errado, não apenas com o mundo ao redor do menino, mas com o próprio protagonista, que começa a incomodar profundamente o jogador. As mortes brutais e repetitivas não são gratuitas, elas servem com um propósito maior na narrativa silenciosa do game, levando a questionamentos sobre a natureza da vida, da morte e da moralidade. O enredo de Limbo é uma teia enigmática e deliberadamente ambígua, deixando muito espaço para a interpretação pessoal. No cerne, a premissa é simples, a busca por uma irmã desaparecida. Contudo, as pistas são esparsas, fragmentadas e abertas a leituras diversas. Os cenários macabros e desoladores, as criaturas grotescas que parecem saídas de um pesadelo e o ciclo implacável de mortes e renascimento
do menino levam o jogador a questionar a própria realidade do que está acontecendo. Será que o menino está realmente vivo? Ele está em algum tipo de purgatório ou limbo, como o próprio nome diz, buscando salvação ou redenção por algo que fez? Ele estaria preso em um ciclo interminável de eterno sofrimento? As teorias sobre a história de Limbo são tão densas e obscuras quanto sua névoa visual, e muitas delas se complementam ou se contradizem, enriquecendo bastante o debate. Uma das interpretações mais difundidas vê a jornada do menino como uma alegoria profunda para o luto ou o trauma psicológico. O limbo não seria um lugar físico, mas um espaço mental, um purgatório pessoal, onde ele processa uma perda terrível e inimaginável, talvez a morte trágica de sua irmã, ou até mesmo a sua própria morte. As armadilhas mortais de desafios seriam obstáculos emocionais, as dores e os medos que ele precisa confrontar e superar para encontrar uma paz interior. Os monstros seriam as manifestações de sua culpa ou da sua incapacidade de lidar com a realidade. O reencontro final com a silhueta da irmã, silencioso e breve, seria a aceitação da perda e a reconciliação com o passado, ou a paz encontrada após um longo e agonizante sofrimento. Outra teoria forte é que o jogo retrata uma experiência pós-morte literal. O menino estaria de fato preso em um purgatório real, um lugar de transição e purificação entre a vida e o além. As criaturas e os perigos seriam as provações necessárias para que sua alma pudesse seguir em frente, em busca de redenção ou de um destino final. A beleza dessa ambiguidade é que Limbo não te dá respostas fáceis, nem um final definitivo. Ele te convida a preencher as lacunas com suas próprias experiências, medos e crenças, transformando a história em algo intenso, pessoal, ressonante. Assim como a própria vida, Limbo é incerto, cruel e, no final, profundamente significativo. Sua ausência de uma narrativa explícita é um traço propositalmente abstrato, uma tela em branco onde a história é, de fato, construída e sentida pela mente do jogador. A jornada do menino é uma representação crua da condição humana, da nossa vulnerabilidade diante da morte, do desconhecido e da busca incessante por algo que talvez nunca encontremos ou que já perdemos. Ele nos confronta com a inevitabilidade do fim e da fragilidade da existência de uma forma que poucas outras mídias conseguem. Limbo transcende o conceito de mero entretenimento, funcionando como uma crítica poderosa à nossa própria percepção do que é um jogo e do que ele pode ser. Em um cenário onde a indústria muitas vezes prioriza gráficos espetaculares, orçamentos milionários e histórias mastigadas, um jogo monocromático, silencioso, brutalmente direto da Playdead conseguiu criar uma das maiores obras-primas do game. Limbo prova que a verdadeira arte e o impacto vem da atmosfera, da sugestão, da profundidade emocional e da capacidade de evocar sensações e reflexões sem uma única palavra. As estrelas do Limbo não são colecionáveis ou conquistas e troféus. Elas são apenas pequenas vitórias em meio à escuridão avassaladora, os momentos de compreensão silenciosa que se manifestam após superar um desafio brutal e mortal, ou a epifania sobre o seu verdadeiro significado. Suas verdades mais profundas não são entregues de bandeja, elas são construídas a partir da sua própria experiência. Cada morte, cada tentativa e cada erro servem para essa jornada. Apenas os jogadores mais persistentes e reflexivos conseguirão desvendar os mistérios de sua alma e a verdadeira beleza assustadora e melancólica que reside por trás de cada sombra do game. E é por todas essas razões que Limbo não é apenas um jogo para ser jogado, mas uma experiência visceral para ser vivida e interpretada. Ele nos desafia a olhar além do óbvio, a sentir a atmosfera e a refletir sobre a complexidade da perda, da esperança ou da própria existência. Uma verdadeira obra de arte interativa que, mesmo após mais de uma década, continua a provocar mentes e a reafirmar o poder dos videogames como uma forma de expressão profunda e inesquecível. Se você ainda não se aventurou por esse limbo sombrio, a jornada do menino espera por você. Prepare-se para uma experiência que vai te marcar.
Depois de mais esse conteúdo para o canal e dessas reflexões, eu peço que você deixe seu like, se inscreva e, se possível, comente. Esse vídeo fica de homenagem para o meu amigo Dezona, um grande fã de jogos e filmes de terror. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço.